Oi, pessoal! Eu sou a Jana Rabelo e eu estou de volta corrigindo a sua redação e hoje eu vou te mostrar que dá para fazer uma redação simples e complexa ao mesmo tempo. Então, vem comigo! Bom, a primeira coisa que a gente tem que conversar é sobre qual é o tema desta redação. Já vou até colocá-la aqui na tela. Ela me foi enviada por um aluno daqui da salinha do meu curso de redação no ano passado e o tema é Impactos da hiperconexão na sociedade contemporânea. Portanto, a gente já observa aí que se trata de uma redação que deve ter como foco os impactos, as consequências, os desdobramentos dessa conexão excessiva, esse uso exacerbado, exagerado das novas tecnologias da informação e da comunicação. Esse texto foi feito pelo Igor, que foi meu aluno em 2020, e ele fez esse texto digitado. Mas a gente vai ter que ter aquele momento puxão de orelha. Evitem fazer seus textos digitados, vocês precisam treinar o gesto da escrita, treinar uma letra que seja legível, não precisa ser bonita, mas pelo menos legível. Então eu tô aqui dando uma colher de chá para o Igor. No dia que ele me mandou essa redação, eu xinguei, eu não vou mentir para vocês, e aí a gente vai dar uma olhada do jeito que tá. Mas vamos lá, né? Bom, então ele começa assim: na obra literária e animação japonesa Sword Art Online, e aí a gente começa dando um parabéns pro Igor na seguinte perspectiva. Na hora em que ele faz isso daqui, ó, na obra literária e animação japonesa, ele já identifica e explicita para o corretor que essa será uma das outras áreas do conhecimento que ele eventualmente vai utilizar. Então, é muito interessante que vocês trabalhem sempre que possível explicitando o nome da área do conhecimento utilizada ali. Na obra literária e animação japonesa Sword Art Online, e aí a gente tem que também xingar quando a gente está usando títulos em geral. Apenas a primeira letra do título é maiúscula, portanto, esse A deveria ser minúsculo e o online deveria ser minúsculo também. Os protagonistas Kirito e Asuna utilizam-se de um artefato tecnológico, até aqui tudo bem, que tem a capacidade de criar um novo mundo inteiramente virtual e conectado, capaz de emular, bem legal o uso desse termo, que significa simular, copiar, todos os sentidos e sentimentos humanos. Na hora em que ele usa artefato tecnológico, ele já está começando a plantar o tema da conexão das tecnologias da informação e da comunicação. Nessa sociedade, que é um mecanismo coesivo, afinal de contas, a gente está falando da sociedade anteriormente apresentada, muitos adquirem esse equipamento, que também é uma expressão interessante, para retomar o artefato tecnológico, tá? E criar uma coesão entre os dois períodos como forma de escapismo dos problemas. Então é como se ele estivesse me apresentando o objetivo 1, a causa 1 desse fenômeno da hiperconexão. A gente tem que ver se posteriormente ele explicita essa causa 1, que eu vou até deixar já grifada. Dos problemas, ficando gradualmente viciados e presos ao aparelho. Portanto, na hora em que ele usa aqui aparelho, ele está retomando artefato tecnológico, equipamento, então um vocabulário super bonitinho, e ao mesmo tempo ele já está me apresentando pelo menos uma consequência. Então ele apresenta também a consequência 1. Beleza, então ali aos pouquinhos ele está enunciando o que a gente chama de projeto de texto, avisando o que vai aparecer no texto dele. Vamos agora para o restinho do primeiro parágrafo. Normalmente, na parte final do primeiro parágrafo, é apresentada mais explicitamente a tese. É o que eu espero que aconteça agora. Então vamos lá. Apesar de distante, gosto muito do uso desse apesar aqui para estabelecer um contraste e mostrar que trata-se de uma obra ficcional
que não é a realidade e principalmente não é a realidade apresentada logo antes, por isso o uso do esta, percebe-se atualmente um aumento generalizado do tempo conectado às redes. E aí a gente começa a ver aqui que o que ele está fazendo? Pegando esse repertório e aplicando à realidade atual. Ele está contextualizando. Então, percebe-se atualmente é uma expressão muito interessante para fazer essa atualização, uma contextualização do repertório e aplicá-la à nossa situação problema. E aí ele vai apresentar essa situação problema logo em seguida, quando ele fala um aumento generalizado do tempo conectado às redes, tá? Então ele está falando aqui da questão da hiperconexão, que é a nossa situação problema explícita. E ele ainda faz um recorte muito interessante que ele fala assim, olha, isso acontece nas mais variadas faixas etárias, afetando, ou seja, está apresentando consequências diretamente, palavra de opinião, habilidades de convívio social, então beleza, ele mostra uma consequência, portanto, vou colocar aqui grifadinho igual eu tinha feito antes. Em geral, afetar é usado no sentido negativo, né? Então, estamos falando ali de uma outra consequência. E acarretando problemas psicológicos diversos. Outra consequência. Vamos grifar essa outra consequência aqui também. Então, consequência 2. Tudo tranquilo até aqui. Dessa forma, então ele está concluindo o primeiro parágrafo, fazendo o fechamento do primeiro parágrafo, é um mecanismo coesivo, cabe às autoridades executivas, e aí na hora que ele põe cabe às autoridades executivas, ele está fazendo um formato de tese que é a chamada tese por antecipação da proposta de intervenção. E aí nessa antecipação da proposta de intervenção, ele opta por mostrar quais são os agentes que serão utilizados posteriormente. Normalmente, quando a gente tem uma tese por antecipação da proposta de intervenção, a gente sintetiza, antecipa ou os agentes da proposta ou as ações da proposta. Então, ele está apresentando ali agente tipo 1. Então, as autoridades executivas, agente 1, fomentar o uso correto e benéfico destas, e aqui a gente tem o objetivo, principalmente entre os jovens. E aqui a gente tem, na minha opinião, uma falha argumentativa, porque ele tinha me falado que isso vai acontecer nas mais variadas faixas etárias. E, de repente, na tese, ele faz um recorte argumentativo extremo falando que é jovens. Então, eu perguntaria para ele por que os jovens, que ele justifique esse recorte já na introdução. Então, vamos lá, né? Principalmente entre os jovens, isso para mim é uma falha, tá? E aí eu pediria, vamos apontar isso aqui, para continuar a frase e justificar o recorte. Por que os jovens? Eles são os mais afetados? Eles sofrem as consequências mais a longo prazo? Uma outra questão que eu acho que mereceria um certo ajuste é quando ele fala de tecnologias informativas. Tecnologias informativas são as que têm como objetivo informar. Só que ele não está falando de informar, mas tecnologias que propagam informação. Não necessariamente a gente está falando de tecnologias da informação no sentido de dar dados, né? Mas as tecnologias que são formadas por dados. Acho que é mais adequado usar as tecnologias informacionais, tá? Então, sou bem chata mesmo, principalmente com essa coisa de vocabulário. Então, vou corrigir aqui informacionais. Na verdade, tem um C minúsculo que é no meio da frase, né? Tirando esses pequenos ajustes, tá? Tá tudo ok. Nós temos a apresentação da situação problema, nós temos a apresentação de pelo menos uma causa, mais uma consequência geral, que vão ser especificadas posteriormente, e pelo menos um dos agentes da proposta. Ele fez o que a gente chama de tese complexa, em que se usam duas ou mais estratégias de tese. Ele usou aqui
tese por problematização, apontar os prejuízos, e também tese por antecipação da proposta de intervenção. Maravilhoso. Vamos para o desenvolvimento 1. No desenvolvimento 1, ele começa com um operador, né, argumentativo, uma expressão que indica ordem. Então, ok, primeiramente, deve-se realçar os impactos. Só que os impactos devem ser realçados. Então, devem-se realçar os impactos negativos da hiperconectividade para os indivíduos. Ele usa uma estratégia coesiva que é a retomada temática. Ele tinha falado, né, lá na introdução sobre as pessoas passarem várias horas conectadas. Isso é resumido pelo termo hiperconectividade, então tá tudo ok. Lembrando que mecanismo coesivo não precisa ser necessariamente só conjunção. Como observado pelo filósofo, e aí filósofo letra minúscula, né? Sul-coreano Byung-Chul Han, e aí só para o Byung-Chul Han não ficar puto com a gente, não tem esse último hífen aqui não, ó. Se vocês observarem, eu tirei o hífen. No livro A Sociedade do Cansaço, e aí mais uma vez, apenas a primeira letra do título, opa, ficou muito grande, é maiúscula. Então a gente acaba de tirar o 200 desse aluno na competência número 1, 160 automaticamente, tá? Tem mais de 2 desvios gramaticais. A exposição exagerada nas redes sociais, o fluxo contínuo de informação e a necessidade constante de atualização nos âmbitos pessoais e trabalhistas, beleza? Então ele começa a, ao mesmo tempo em que apresenta a obra do Byung-Chul Han, mostra causas da hiperconexão. Ele já começa a tornar esse repertório produtivo, que é muito maravilhoso para a gente. Promovem uma degeneração do estado mental de satisfação e descanso. Ele está aqui criando o problema. Então, estou falando de saúde mental em situação de hiperconexão. Entretanto, a gente tem um probleminha. Promovem uma degeneração do estado mental de satisfação e de descanso em quem? Em todo mundo? Ou só nos que usam muito? Ou a gente está falando só dos indivíduos que são viciados, tá? Então eu esperaria que se falasse em quem que são causados esses efeitos negativos, esses efeitos deletérios. Então, promove uma degeneração do estado mental de satisfação e descanso do usuário das redes sociais, por exemplo. Então, eu estou te perguntando aqui, ó, Igor, de quem? De tal maneira, então ele está ligando os argumentos, concluindo. Ele retoma o problema, o uso excessivo dos meios informacionais provoca e agrava questões psicossociais, tá? Exemplificadas pela ansiedade, pela síndrome de burnout e pela depressão. E aí ele vai explicar a depressão que hoje atinge mais de 10% da população mundial, segundo as Nações Unidas. Então, o argumento 1 dele, que tinha sido prometido lá na introdução, me foi entregue, porque olha só, ele tinha me dito de problemas psicológicos diversos. Ele acaba de falar de problemas psicológicos diversos. Ok. Então, beleza. Temos na introdução uma outra área do conhecimento, no desenvolvimento 1, uma outra área do conhecimento, e ele usa o truque que eu já ensinei para vocês, que é escrever o nome da área. Beleza. Vamos agora para o segundo parágrafo do Igor. Ele vai continuar nessa estratégia simples, mas ao mesmo tempo muito eficiente. Eu gosto do feijão com arroz bem feito. Então vamos para o terceiro parágrafo dele. Além disso, porque ele está adicionando argumentos, ele está fazendo consequência 1, consequência 2, né, um desenvolvimento por adição de problemas, é necessário abordar efeitos sociais que ele tinha me prometido lá na introdução, quando ele falou das dificuldades de convívio relacionados a essa questão, e esse a está errado, porque o essa é um pronome demonstrativo e a gente não pode ficar usando pronome demonstrativo antecedido por crase. Então tem um erro aqui clássico de crase, crase antes de pronome demonstrativo não rola. Então, a essa questão. Fenômeno iniciado após a Segunda Guerra Mundial e conceituado
por Zygmunt Bauman. Então, ele está dando a terceira outra área do conhecimento. A modernidade líquida é o estado da sociedade na qual as relações interpessoais, e se eu falo de relações interpessoais, eu estou falando de um efeito social, ok? Se tornariam, porque ainda está no campo da hipótese, ele ainda não aplicou ao tema, progressivamente mais efêmeras e menos importantes. Só que modernidade líquida não é nome do livro, pelo menos ele não está citando o livro, ele está falando do conceito, então minúsculo mesmo, tá? Tal conjuntura, ou seja, a conjuntura anteriormente apresentada é uma forma de retomada, com o advento das tecnologias informacionais. Então, ele começa aqui a jogar o tema. E com o excesso de sua presença nas vidas humanas, então o que ele está fazendo? Pegando Bauman e aplicando a hiperconectividade contemporânea. É reforçada, colaborando para, tá? Eu posso colaborar com ou colaborar para. Quando eu colaboro com, é o objeto que eu estou entregando. Eu fui a um almoço e colaborei com o arroz para o alvo, o almoço. Portanto, a preposição está aqui errada. Facilidade de solução de laços familiares, trabalhistas e culturais. Aí ele, obviamente, precisa justificar esse argumento, já que os laços, então é um mecanismo que retoma laços, tá? Os trabalhistas, familiares e culturais tendem a ser realocados por interações rápidas e transitórias na internet. Realocar é colocar em um outro lugar. Ele não está falando de realocar, ele está falando de substituir uma coisa no lugar da outra. Então, temos um problema de vocabulário aqui também. Então, substituídos por. Aí ele vai adicionar um argumento, porque ele não acha que acabou, maravilhoso. Com o reforço dessas práticas, o convívio nos diversos ambientes sociais, e aí ele retoma, como familiares e escolares, é degradado, excelente utilização de palavra de opinião para problematizar, dificultando, olha a palavra de opinião, até mesmo a desconexão dessas pessoas, as quais dependem da rede completamente no que tange às relações humanas. Então, ele fechou o argumento 2, que são os impactos sociais dele. Então, o argumento 2, ok, está aparecendo para vocês, tudo bonitinho. Então, ele acabou de passar 3 parágrafos criando problemas, ele precisa resolver problemas. Portanto, fechando a argumentação, visando fomentar. Então, claramente, isso daqui é o objetivo dele. O uso correto e equilibrado das novas tecnologias informacionais, o agente, Ministério da Ciência e Tecnologia, deve criar, indica, portanto, a ação, um projeto de informação sobre os malefícios do uso exagerado das redes e da importância, e aí não vai ter essa vírgula, porque está complementando, e da importância das relações fora desta. E aí não pode ser desta, porque ele está falando de redes no plural, deveria ser destas. Então, a gente já tem objetivo, agente, ação, está faltando o meio e o detalhamento. Vamos ver se ele vai fazer isso nessas últimas linhas do texto dele. Isso deve ser feito, porque ele faz uma retomada, maravilhoso. Por meio, vamos ver se ele de fato indica meio. Por meio de postagens impulsionadas nas redes sociais e exposições públicas e escolares. Esses são os meios que a gente também chama de veículos nesse caso, tá? As quais, aí ele sinaliza isso por meio de vírgula e vai especificar que ele está fazendo um tipo de detalhamento. Igor é um cara bastante esperto, usando um advérbio para explicitar, as quais serão especialmente preparadas por psicólogos especializados em vez de colocar tecnologia, não é que está errado, mas eu acho que especializados em dependência tecnológica. Vai ficar um detalhamento ainda mais detalhado. Então, não está errado, por isso que eu não vou colocar em vermelho, em dependência tecnológica.
Maravilha! Como os senhores viram, em termos de argumentação e de norma culta, é que eu achei alguns defeitos. Eu tendo a ser mais chata do que a média dos professores. Acho que no Enem esse texto perderia pontos sem dúvida, né? Vamos colocar aqui embaixo, na competência número 1, porque eu achei mais de 2 desvios gramaticais. Isso seria um 160. Entretanto, competência 2, ele fala do tema, ele tem uma tese, o texto é dissertativo argumentativo, ele tem mais de uma outra área do conhecimento produtiva, que é exatamente o que eu gosto, colocar mais de uma para garantir, então merece um 200 sem medo de ser feliz. Competência 3, em alguns momentos, eu vi coisas que poderiam ser mais explícitas, mais posicionadas, eu pude fazer umas perguntas, principalmente lá na introdução, quando ele especifica que vai atingir os jovens, mas ele não justifica. Então, eu, um pouco mais chata do que o Enem, daria 160 na competência 3. Eu achei falhas argumentativas. Mas, eventualmente, no Enem, dava para tirar 200. Competência 4, todos os mecanismos coesivos estão presentes. Isso é um 200. E na competência número 5, a gente tem os 5 elementos obrigatórios e explícitos. Então, 200. E o Igor, neste instante, é o feliz ou infeliz proprietário de um 920. Deixa aqui embaixo nos comentários se você acha que foi uma nota justa, se eu pesei a mão, se eu fui boazinha demais, e me sugira qual tema você gostaria de ver corrigido aqui, porque aí eu posso pôr os meninos para escreverem, para eu depois dar uma olhada. Foi um prazer ter estado com os senhores. A gente se vê no nosso próximo vídeo, todos os dias às 18 horas. Beijo!